bem que ele estava posicionado. Boa noite, Bruno. Boa noite, Karine, Rafa, Grafite, Serginho, todo mundo que tá ligado no Troca. Vamos falar de Corinthians? Corinthians joga contra o Botafogo na próxima rodada, certo? Certo, em casa. Primeiro jogo com a Arena de novo nome, né? Jogo importante para o Corinthians, que se reabilitou no Campeonato Brasileiro. O time vinha de 2 derrotas, conseguiu vencer o Goiás com um gol no finalzinho nos acréscimos do Danilo Avelar. O que você traz de informações sobre os bastidores do Corinthians pra gente? Essa vitória sobre o Goiás trouxe um alívio para o Corinthians, né, que tinha perdido na última rodada para o São Paulo. Vinha de 2 tropeços. E agora o Corinthians busca um outro alívio, que é um alívio financeiro dos jogadores. A diretoria corre atrás para tentar viabilizar ainda nessa sexta-feira o pagamento de 2 folhas salariais que estão em atraso. O Corinthians já está indo para 4 meses de salário atrasado. Lógico, é uma situação que gera desgaste, que ninguém gosta de ficar sem receber, né? Mas a apuração que a gente tem é que o Corinthians ainda administra bem essa situação. O clube espera receber o dinheiro da venda do Carlos Augusto. Ele foi negociado para o Monza, da Itália, por 27 milhões. E assim que chegar esse dinheiro, o Corinthians vai repassar uma parte para os atletas. Inclusive, na última quarta-feira, os jogadores decidiram se reunir, a gente está vendo imagens, e gravar um vídeo negando especulações de que o elenco poderia entrar em greve, ficar sem treinar. O Cássio, o capitão do time, tomou a frente, fez um discurso. Enfim, o que a gente ouve é que ninguém gosta dessa situação, mas é tudo ainda muito bem administrado, que há uma boa relação, uma boa interlocução entre diretoria e elenco, e o Corinthians fez a promessa que tem que pagar até sexta-feira. Rafa, falar desse Corinthians que na última rodada acabou vencendo o Goiás, mas foi suada. Um gol do Danilo Avelar nos acréscimos. Sim, tem pouco a comemorar em termos de desempenho, né? Até mesmo o sistema defensivo, a gente viu o que foi o gol do Goiás, fugiu completamente descolado do restante. Deixa a desejar. Um lance estranhíssimo, né? Acho que se comemora, óbvio que é o afastamento da zona de rebaixamento. Acho que tônica, é a batida do campeonato para muita gente. Não ter desempenho, mas de certa forma buscar a pontuação para ficar um pouco mais confortável pensando em evolução. Só que com pouco tempo para treinar, pouco tempo para descansar. Jogo batendo na porta toda semana, quarto e domingo. É um ano pesado demais para quem pensa em melhorar o nível de futebol apresentado com o campeonato em andamento. E essa é a realidade para o Corinthians hoje. Ainda falta muita dinâmica dos jogadores de frente, falta um jogador de escape na montagem do elenco, um jogador de mais velocidade pelo lado do campo, considerando que o Ramiro cumpre muito bem o papel no lado oposto. Mas para você circundar o Luan de jogadores, imaginando um Luan com mais minutos como titular. Porque como o nível cai muito, ainda perde espaço. Tem o Arauz, tem o Otero como sombra agora. Mas é um Corinthians que, na mão do Thiago Nunes, passa por muita dificuldade. A gente falava sobre isso ontem. Um elenco mal montado cobra o preço. E aí não é só o trabalho de dia a dia, de campo e bola, que anda ou não anda. O Corinthians... É difícil, viu, Karine? Eu trabalhei nesse jogo ontem e o Corinthians fez um bom primeiro tempo, né? Conseguiu envolver o Atlético em algumas situações e não voltou pro segundo. Deixou o Atlético, o Goiás, dominar totalmente a partida. Teve o gol no final, no lance ali inesperado, a bola passou no primeiro pau baixo, o Danilo Avelar marcou. Mas eu via, como não tem público no estádio, a gente escuta muitos treinadores, né? E o Thiago Nunes cobrando toda hora do Luan, dos jogadores de meio campo, para avançar as linhas, para marcar em cima, para jogar a bola, para tentar jogar. Só que o Corinthians não consegue, né? Não sei se é os jogadores que não assimilaram, que não conseguem desempenhar aquilo que o Thiago pede. A gente não sabe o que acontece no dia a dia lá nos treinamentos, mas o Corinthians tem uma dificuldade muito grande de propor o jogo, de encontrar um time chave. O Cantillo é o jogador que consegue dar uma dinâmica para esse meio campo, ele que dita o ritmo de jogo. Teria que ser o Luan para ditar esse ritmo, o Cantillo está conseguindo fazer, só que chega na metade do segundo tempo, acho que ele cansa, ele sai. Foi assim contra o São Paulo, contra o Goiás também. O Thiago vai ter muito trabalho ainda para acertar essa equipe. Corinthians que está em nono na tabela do Campeonato Brasileiro com 8 pontos até agora. Pertinho da parte de cima, pertinho da parte de baixo. Esse é o momento do campeonato ainda, de pontuar para respirar.
Porque com uma vitória, 2 vitórias seguidas, você dá um salto impressionante na classificação. Verdade. Vamos para a 8ª rodada agora nesse final de semana. O Serginho tá louco pra falar. Já conheço. Quando ele começa a mexer o lábio, Corinthians tem um jogo a menos, né? ele começa a mexer a cabeça assim pro lado direito, é porque ele quer falar. Não, é que na hora que o Rafa falou ali da classificação, eu comecei a pensar talvez na grande questão do ano para o torcedor, né? Esse me parece que é um ano claramente para o Corinthians ficar nessas posições intermediárias. Não consigo ver o Corinthians brigando de sexto para baixo, né? Isso é muito pouco para o Corinthians, né? Isso é muito pouco para a torcida. Aí a gente falou antes, será que a cavalaria vai chegar lá lá em Recife, no Sport, trazendo vários jogadores, etc? A resposta é não, né? E eu refaço essa pergunta e já vou para a resposta também para o Corinthians. A tendência é o Corinthians também não ter bala para soluções mágicas. Então, a solução corintiana é o Luan render um pouco mais. E cá para nós, o Luan deu uma melhorada, né? Só que é pouco, não é o suficiente. O Cantilho, que teve Covid antes e tal, está melhorando também, né? O Ederson, que pintou tão bem ali naqueles primeiros jogos, já começa a ficar claro que ele está um pouco verde, né? Não dá para exigir demais que o Ederson se transforme no Paulinho do passado, não é isso, né? E o crescimento dele não vai ser tão rápido, aparentemente. Então o Corinthians vai ter que se virar mais ou menos com isso, né? E com isso, nós estamos falando de 8º, 9º, mais ou menos a classificação do Corinthians por agora. O torcedor está preparado para aceitar isso? Essa é a pergunta. Fica essa pergunta no ar. Bruno Cassucci, muito obrigada pela tua participação aqui. Até a próxima. Obrigado. Gostei da samambaia. Gostei da samambaia. Tá imitando Caio Mota. Columeia. Tem eu uma gosto, samambaia aqui, mas essa é de outra espécie. Boa. Valeu, até a próxima. As minhas, às vezes, ficam com sede lá, coitadinhas. Às vezes eu esqueço de molhar. Enfim, eu chego do troco e molho as plantas. Planta lá em casa morre de sede também.